Glória a Deus. Amém? Irmãos, ao ler esse capítulo 1 de Gênesis, onde narra, onde declara, onde fala da criação de Deus. Aqui nós podemos ver que Deus criou todas as coisas, céu, terra, água, firmamento, né? O homem, os animais, os grandes animais, tanto nas águas, quanto nos céus, quanto na terra, o firmamento, a luz, luminares, as estrelas. Perfeito, maravilhoso. Agora que nós lemos isso aqui, entendemos e vimos que Deus é o Criador, que Deus é o dono da criação e que tudo foi feito por meio dele e pela sua palavra. Glória a Deus. Amém? Podemos agora fechar as nossas Bíblias e ir embora para nossa casa, retornar para nossa casa, porque já está escrito aqui um contexto revelador da palavra de Deus. Só que não. Não podemos parar por aqui e deixar apenas nessa leitura, porque assim está sendo o homem hoje. Assim está sendo a humanidade hoje. Como assim, pastor? Eu ainda não entendi. Eu também não tinha entendido quando Deus tinha falado comigo acerca dessa mensagem. Quando Deus me leva no momento de oração na minha casa, não foi nem hoje, isso aqui foi outro dia, eu comentei com minha esposa. Deus me mostra algo atual na humanidade hoje. Lemos aqui, perfeito, encontramos Deus na criação, encontramos o poder de Deus na criação, só que o problema não está na leitura, o problema está no nosso consciente, na nossa mente. O que acontece? Deus criou céus e terra, Deus criou o homem, Deus criou os animais, maravilha. O problema, sabe, está em quê? Na limitação do nosso entendimento. Nós não estamos enxergando mais o poder de Deus. Sabe sabe o que Deus me trouxe, o que Deus, sabe, veio me mostrando no momento daquela oração que eu estava com Deus, falando com Deus? Sabe como que Ele me levou? Sabe aonde Ele me levou? Irmãos, é forte. Nós lemos a mensagem e vimos e o dotamos Ele como Criador, o vemos como Criador, está excelente, não há erro nisso. Sabe o que está errado? Está errado na concepção de quando nós lemos a mensagem do Senhor. Nós limitamos Deus. Essa é a verdade. Como assim, pastor? Ainda não entendi. Nós vamos entender agora. Porque eu entendi quando Deus mostrou. Deus me mostrou o entendimento do homem está limitado a meu respeito. O entendimento do ser humano está privado de me conhecer. Porque quando ele me levou em Gênesis 1, quando eu comecei a criar todas as coisas, o homem consegue ver apenas a criação, o meu mover durante a criação. Só que a minha criação, ela não está pautada só nisso. Ele me levou, sabe aonde? Na raiz da vegetação, debaixo da terra. Sabe por quê? Porque até hoje a essência dele está debaixo da terra fazendo vida, gerando vida, dando nutriente. É ele que está conduzindo o alimento, a essência da raiz para os galhos, para o tronco, para as folhas, para o fruto. Tudo tem o poder dele. Não foi somente no momento da criação que ele determinou, que ele delegou o poder e que ali houve, que ali cresceu, que ali nasceu. Não, o poder dele ainda está lá. Permanece lá, debaixo da terra. Naquela sementinha que foi plantada, que foi semeada, ou porque às vezes nem foi pela mão do ser humano. Às vezes um pássaro pegou uma sementinha lá no bico e deixou cair voando em algum lugar e caiu numa terra fértil. Mas tudo tem um mover, é quem que está movendo?
é Deus. Deus rege todas as coisas. Deus está regendo debaixo da terra. Deus está regendo sobre a terra, nos céus e em qualquer lugar. Deus está regendo na profundeza do mar. Ele está governando na profundeza do mar. O problema está então no nosso entendimento. Quando lemos as Escrituras, nós achamos que Deus trabalhou apenas nesses 6 dias. Entendemos que Deus fez a terra, os céus e todas as coisas durante os 6 dias. E findou-se por aí. Ou seja, Deus não trabalha mais, Deus não age mais. Mas espera aí, a essência de Deus está em todo lugar. Em todo lugar. O poder de Deus não cessou em nenhum momento. A humanidade está tendo uma visão deturpada de Deus. Ficou somente nos 6 dias, ele parou no 7º, ou seja, ele está descansando até hoje. Ele descansou no 7º dia, ou seja, ele está descansando até hoje. Ele está parado até hoje. Não, a essência dele está trabalhando até hoje. O poder de Deus está emanando sobre a vida da humanidade. Ou seja, será que eu e você não estamos aqui pelo poder dele? Porque temos o fôlego de vida. Ou seja, a essência dele ainda está trabalhando na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida até do ímpio. Quem crê em Deus ou quem não crê, quem é ateu, quem não é ateu, a essência de Deus está trabalhando. O poder de Deus está sendo manifesto na vida do ateu, na vida do ímpio, na vida do incrédulo, está trabalhando. Nós é que estamos ainda com entendimento limitado acerca de Deus, acerca de um ser tão glorioso, poderoso e eterno. Sabe? Quando ele delegou essas coisas, o poder dele não estava somente na palavra naquele momento. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ei, o poder dele está emanando até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque é através dele que nós geramos vida. Não é porque eu escolhi gerar vida. É porque a essência dele está sobre a minha vida. E através da minha vida ele está gerando novas essências. Ou seja, o que está acontecendo com nós, seres humanos? Por que o nosso entendimento ainda está privado acerca de um Deus tão glorioso, eterno, tão grandioso? Por que o nosso entendimento não alcança o ápice de conhecer um Deus eterno e supremo? Claro, nós somos seres limitados. Somos sim seres limitados. Mas não podemos limitar o poder de Deus e a sua criação. Não podemos limitar o seu poder, não podemos limitar aquilo que ele tem para fazer, não. Só que muitas das vezes nós estamos com a mente cauterizada nessa forma, a esse ponto de não ver mais Deus nas coisas. Então, irmãos, sinceramente, não estamos vendo mais Deus nas coisas. Vamos ser sinceros, vamos ser realistas. Sabe, a chuva ela desce, rega a terra, faz germinar novos frutos, e não vemos o poder de Deus. Não vemos Deus nessa ação. Deus nos traz o vento, sopra aquela brisa para purificar o ar que respiramos. Não vemos Deus nessa ação. Aí Deus te leva para o trabalho em segurança, volta para casa em segurança, você encontra sua família com segurança. Não vemos Deus. Onde está o nosso entendimento? Onde está a nossa visão? Será que o poder de Deus parou, cessou? Foi somente naqueles 6 dias que ele criou céus e terra e todas as coisas? Será que o poder dele acabou aí, findou aí, ele não fez mais nada, ele não realiza mais nada? Não, irmãos. A questão é que está aqui, ó. Nós temos que resgatar, irmãos, a mente, o pensamento acerca do nosso Criador. Sabe? As células sanguíneas, elas estão correndo, a corrente sanguínea está correndo aqui dentro, porque tem um agir de Deus, tem um mover de Deus. O cabelo está branqueando, é o poder de Deus.
Ou o cabelo está caindo, é o poder de Deus, não importa. Tem um agir de Deus na nossa vida. Tem um agir de Deus. Aí eu levo vocês numa outra mensagem. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Primeiro verso. Mateus 16. Primeiro verso. O título da Bíblia diz assim: os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrassem um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o céu, o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Espera aí, até quando nós vamos pedir um sinal para Deus? Até quando nós vamos falar com Deus acerca de sinais? Enquanto os sinais estão espalhados aí à nossa volta, enquanto nós estamos vendo o agir de Deus, o mover de Deus, a ação do Espírito Santo, nós estamos vendo grandes coisas, mas o problema é que nós estamos ficando igual os fariseus. Não estamos mais enxergando o poder de Deus. O problema é que nós estamos nos assemelhando a eles. Nada acontece, nada muda, nada resolve, nada... Irmãos, é a hora de nós olharmos com os olhos espirituais. Nós temos os olhos humanos para ver as coisas naturais da terra. Mas podemos ver agora a essência de Deus. Não só ver um mar bonito, uma cachoeira, uma mata linda, mas olhar o que move aquele cenário. Eu parei um tempo atrás, alguns anos atrás, numa rua, e ali eu fiquei do lado de um parque. E eu estava esperando da hora de entrar para o meu serviço. Eu estava sentado ali e observando, mas estava em espírito de oração. E observando as coisas, né, o movimento naquela cidade. E Deus começou, sabe, mostrar assim o mover dele. O ser humano, ele anda porque tem um mover de Deus ali. Os carros estão andando pela cidade, mas tem um ser ali que está sendo movido por Deus. Uma folha se desprende da árvore, ela cai ao chão porque está tendo um mover de Deus. Sabe? O que nós precisamos olhar agora é o agir de Deus, é o mover de Deus sobre a face da terra. Nós temos aí a poderosa mão de Deus sobre a face da terra, sobre a nossa vida, cuidando de nós, nos alimentando, nos dando o fruto para nos alimentar. E ainda assim queremos pedir sinal para Deus. Se tu és o Cristo mesmo, mostra para mim quem tu és. Faz um sinal milagroso para mim saber que tu é verdadeiramente o prometido, o enviado. Espera lá. Depois de tanto tempo, de tantas coisas que Deus realizou na nossa vida, no nosso meio, ainda estamos pedindo sinal? Ainda estamos querendo ver quem é Jesus? Quem? Tem certeza? É o Senhor mesmo? Espera aí, irmãos. Nós já temos maturidade suficiente para saber de um Deus zeloso, de um Deus que cuida.
Eu quero levar vocês a uma outra mensagem. João capítulo 14, verso 8. Também é conhecido de todos, né? João 14, verso 8. Quem sabe da fala de Filipe? Poxa. João 8, João 14, verso 8. Se eu falei errado, os irmãos me perdoem, tá? Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Como assim? Não entendi. Não entendi. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Irmãos, nós estamos vivendo como Filipe, andando com o Senhor, vendo as coisas acontecer e ainda estamos querendo, sabe? Não tem algo de errado, não. Algo de errado com o quê? Às vezes com até mesmo o nosso entendimento acerca da palavra de Deus, acerca das coisas que acontecem à nossa volta. Irmãos, desculpem falar, mas muitas das vezes nós agimos na incredulidade. Muitas das vezes nós estamos assim. Muitas das vezes nós estamos vivendo como ateus sobre a face da terra. Sabe? Muitas das vezes nós estamos vivendo incrédulos. Filipe. Mateus. Filipe. Muitas das vezes nós estamos assim, irmãos. Como Filipe, andando com Jesus, mas está presenciando o quê? O que Filipe estava extraindo de Jesus naquele momento da sua caminhada? Nós estamos vivendo assim. Da mesma forma. Aí nós estamos vivendo como os fariseus. Senhor, mostra-nos um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, apenas o de Jonas, que passou lá no ventre lá do grande peixe. Quer mais sinal? Você quer mais o quê? Vocês têm a minha presença. Vocês têm o poder sobre a vida de vocês. Vocês estão querendo mais o quê? Você quer ver sinal? Quer ver fogo cair do céu? Para vocês crerem? Para vocês terem certeza de que eu existo, de que eu rejo essa terra? Vocês estão querendo ver mais o quê? Por favor. Por favor. Agora nós podemos ir naquela outra passagem. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 14. Volta mais um pouquinho aí. Até o irmão ministrou isso aí há pouco tempo. O ministro Luquezzi. É isso mesmo? Amém? Marcos 9, Marcos capítulo 9, verso 14. Amém? A cura de um endemoniado. Eu vou ler só para chegar no versículo, tá, irmãos? Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus,
imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Até aí. Irmãos, olha só que cenário. Os discípulos andam com Jesus, os discípulos participam dos ensinos de Jesus, os discípulos participam das instruções de Jesus, das realizações dos grandes milagres, mas ainda assim não era páreo para expulsar um demônio. Não estava apto. Ainda não entenderam que sobre a vida deles estava a autoridade de Jesus. Certo? Mas o que me fez chamar a atenção nessa mensagem foi o pai do menino. Foi o pai do menino quando ele responde. Quando ele fala no verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Irmãos, quantos de nós não vivemos dessa forma? Esse pai do menino até que exerceu uma grande fé ao pedir para Jesus. Primeiro ele pediu para os discípulos não puderam resolver o problema dele. E aí? Só que ele olhou para Jesus. Ele olhou para Jesus e recorreu, foi que nem a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar e recorreu até Jesus, mesmo que ela fosse apedrejada, mesmo que ela fosse morta antes de chegar a Jesus, mas a convicção que ela tinha, ela foi salva, ela foi curada. E o pai desse menino também, ele teve essa mesma instrução. Eu vou até Jesus. Foi até os discípulos, não puderam resolver. Espera aí, mas eu vou até lá. Já que os discípulos não puderam resolver, despertou nele mais ainda o que? Uma incredulidade. Alimentou o quê? A incredulidade do pai desse menino. Os discípulos não puderam resolver. Se os próprios discípulos de Jesus não puderam resolver, está certo aquilo que eu creio. Então, ele vai morrer desse jeito. Mas ele ainda assim, com um fundo de esperança lá dentro, ele foi até Jesus e pediu: Senhor, se tu podes, olha só, ele já sabe, há uma certa dúvida, concorda? Quando ele fala, se tu podes, há uma certa dúvida, há uma certa incredulidade acerca disso aí. Aí Jesus responde, se tu podes, ele vai realizar. Se tu creres, verá a glória de Deus. Irmãos, agora vamos voltar para Gênesis. Deus criou todas as coisas. Mas não ele só criou, ele determinou, ele delegou para que essas coisas pudessem fluir, ter o seu papel fundamental até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Isso por quê, irmãos? Porque o poder de Deus não foi manifesto apenas naquele momento da criação. O poder de Deus foi manifesto durante todo o tempo de vida na terra. E aí eu pergunto para a igreja, nós estamos vendo e presenciando o poder de Deus? Nós estamos vendo as mãos de Deus sobre a face da terra? Nós temos visto isso? Nós temos presenciado isso? Diga-se de passagem, quando ele fala na criação lá atrás, quando ele fala no verso, acho que 11, parece, deixa eu ver aqui,
No verso 11, diz assim: então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, as árvores cujo fruto produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. Ele está delegando o quê? Não apenas uma semente, ele está delegando o quê? O tempo de vida dela, das suas espécies. Aí quando ele fala no 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No verso 28 ele fala o quê, irmãos? O que ele fala no verso 28? Deus os abençoou. Agora eu falo para vocês, irmãos, nós estamos aqui, nós estamos gerando pelo poder de Deus. O poder de Deus não cessou na minha vida, não cessou na vida de vocês. O poder de Deus não cessou sobre a vida da humanidade. Nós estamos aí porque nós temos a palavra de Deus. E a bênção dele, a palavra dele está sobre nós. Nós estamos debaixo da bênção de Deus. Nós estamos debaixo. E essa palavra dele não foi somente para quando ele criou Adão, não. Não foi somente para aquele casal, Adão e Eva. Foi para a humanidade. Foi para o fruto que viriam de sequência em sequência, de geração em geração. E nós estamos aqui hoje porque nós fomos abençoados. Agora, o que nós não podemos deixar de ver é esse poder de Deus sobre a nossa vida. É de ver o poder de Deus sendo manifesto pelo tempo, pela ação, pelas nossas escolhas, pela nossa vida. Não podemos deixar de ver Deus em tudo. Hoje em dia, o ateísmo cresce, não só no país, mas no mundo. Por quê? Porque destoaram da verdade. A mente do ser humano ficou cauterizada acerca apenas de uma criação de 6 dias. E ali cessou-se o poder de Deus e não há mais poder, não há mais criação, não há mais universo, não há mais nada. Aí dá ênfase, dá crédito para quê? Para um ateu esboçar a sua fé. A fé de que não existe um Deus, de que não existe um mover do Espírito Santo, enquanto o mundo está crescendo de quê? De incrédulos. Enquanto as pessoas estão perdendo o pouquinho da sua fé e se tornando ateu. Sabe qual que é o problema disso? Se for só no ir lá fora, o problema é que isso está acontecendo dentro da igreja. As pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão perdendo a visão. Visão de reino, visão de salvação. As pessoas elas estão perdendo a essência, como o ministro ministrou aqui agora. Acerca de Apocalipse capítulo 2, o primeiro amor. Perdeu-se a essência. E nós estamos como? Não estamos mais enxergando Deus nas coisas. No universo, na criação. Aí você olha para aquela menininha ali, não tem o poder de Deus? Não tem o poder de Deus na gestação? Não tem o poder de Deus no nascimento? Não tem o poder de Deus na vida? Não tem o poder de Deus na saúde? Mas ainda queremos ver o quê? O sinal de que Deus existe mesmo? Que Jesus existe? Se tu és mesmo filho, mostra-nos. Lança-te daqui abaixo, daqui a pouco nós estamos quase assumindo o papel de Satanás. Lança-te daqui abaixo. Façam que essas pedras se tornem pães. Irmãos, desculpa, mas é uma realidade. É uma realidade hoje que nós estamos vivendo e presenciando aí fora. Sabe? Nós estamos trazendo para a nossa vida algo tão perigoso que não temos noção. A incredulidade. A falta de visão em Deus. A falta de fé. Essa fé que nos move.
Aí tomamos caminhos tortuosos, quando vai ver, já está tarde demais, já está num lugar totalmente obscuro. E aí? Mas por que deixou chegar a esse ponto? Por que não meditou na palavra? Por que não buscou? Por que não leu? Por que não foi se instruir com o Senhor? Por que não orou? Por que não, sabe, não ajoelhou, não se prostrou diante daquele que se revela para nós? Por que não buscar? Fala com Deus. Sabe? Tem um momento na vida, irmãos, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Sou falho, sou pecador. Tenho os erros. Sabe? Eu peco muitas das vezes quando Deus fala algo para mim, eu não dou ouvido para Deus, eu pequei. Às vezes está achando que pecar é só matar, é só passar os outros para trás. Não, irmãos. Desobedecer a Deus também é pecado. Aí a gente passa, a gente medita na nossa vida, a gente estuda a nossa história, olha o nosso passado, olha as coisas e começa a meditar, e às vezes você olha para um futuro distante, às vezes um futuro perto, você começa a meditar nas coisas. Aí quando menos espera, você se vê triste. Você se vê triste. Mas aí você vai ficar nessa tristeza? Você vai alimentar essa tristeza dentro de você? Não, pelo contrário. Senhor, tira de mim essa angústia, essa tristeza. Talvez causada por algumas palavras, talvez causada por escolhas, talvez causada por isso, por aquilo. Não importa. O importante é que eu preciso me entregar para o Senhor e falar, Senhor, a minha esposa há um tempo, posso falar? A minha esposa, por um tempo atrás, ela ficou muito amargurada. Amargurada por minha causa. Por causa das minhas escolhas. Não que eu pequei, que eu fiz isso, não foi, sabe, nada assim, mas é que eu não dei o passo que era para dar. E ela foi se entristecendo com aquilo, foi se entristecendo, e ela foi ficando amargurada, foi, sabe? E ela começou a orar, Senhor, eu não sou assim, eu não sou desse jeito, eu não sou dessa forma. Tira de mim essa amargura, tira de mim essa tristeza. Mas foi dia após dia, ela chorava, eu via, eu presenciava. Ela ajoelhada ao lado da cama e pedindo para Deus. Eu presenciava. E aquilo me doía também, que eu começava a interceder por ela também. Sabe? O problema é que a gente não pode entregar os pontos. Ela não entregou, e se ela tivesse cruzado os braços e alimentado aquela angústia, aquela tristeza dentro dela, hoje ela não estaria nem na igreja mais. É uma realidade. É uma verdade. Quantas pessoas hoje não estão dentro da igreja mais porque foi alimentando a tristeza dentro dela, a angústia, a decepção, a frustração. Sabe por que isso vem? Já para nos cegar, nos tirar o foco, sabe? Nos tirar a visão de que Deus está regendo as coisas à nossa volta e até aqui na nossa vida. Enquanto estou aqui ministrando, enquanto estou aqui falando, o poder de Deus está agindo neste lugar, está agindo, está guerreando pela sua vida, está guerreando pela vida da Adriana, e está assim, está pela minha esposa, está por outros, está guerreando pelo meu filho que está lá em casa. Deus está guerreando. O poder de Deus está sendo manifesto, por mais que nós não vemos com esses olhos humanos, mas o poder de Deus está sendo manifesto. O poder de Deus está aí, sabe? Deus está atuando, Deus está agindo, Ele não cessou o poder dele, irmãos. Hoje não vemos mais Deus com poder. Hoje não vemos, nós, no nosso entendimento, né, irmão? Nós não vemos mais Deus com atitude. Nós estamos assim. Não estamos mais vendo Deus com atitude. Estamos. Sabe, irmãos? Muitas das vezes, aquela incerteza começa a bater dentro do coração.
A incredulidade está ali, já na porta. E aí? E aí, como que fica? Sabe, isso aí é um passo para a ruína. É um passo para sair da presença de Deus. Primeiro começa a vir as questões que eu não consigo mais ver Deus na criação. Eu não consigo ver Deus mais manifestar o seu poder. Eu não consigo ver Deus mais agindo. Eu não consigo ver Deus sobre a nação. Eu não consigo ver Deus sobre a humanidade. Começa assim, eu já não estou vendo Deus mais. E aí? Daqui a pouco, o passo para a rua está muito perto. Então nós precisamos olhar para Gênesis e ver o poder da criação dele, que não cessou ali nos 6 dias, e no 7º ele descansou, mas olhar para a criação e ver que dele emana essa virtude até os dias de hoje, até a consumação dos séculos. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Nessa geração, está despertando a ira de Deus. Mas até quando nós vamos despertar a ira de Deus? Até quando? Com a nossa incredulidade. Até quando nós vamos despertar a ira de Deus? Até quando ele descer, mandar fogo do céu? Porque se for assim, a humanidade está totalmente perdida. Não estamos nesse patamar, não. Nosso patamar já é patamar elevado, mas assim, estamos no final do tempo, no final dos dias. É agora que nós vamos ver ainda mais a manifestação do Senhor na terra. Seja na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida do ímpio lá fora, mas eu vou ver a manifestação de Deus na terra. Como essa semana, lá, semana passada, não sei, lá nos Estados Unidos, né, que caiu um raio naquela igreja que estava fazendo cultos do orgulho, a manifestação de Deus. E aí? Mas até quando nós, como cristãos, eram para sermos exemplos, era para testemunhar de Cristo, era para testemunhar de Jesus, para falar, sabe? Presenciar esses sinais de Deus, as maravilhas de Deus acontecendo à nossa volta. Mas não, nós estamos igual o ímpio, incrédulo, sem poder ver mais as ações de Deus. Mas Deus está manifestando o poder dele. Tá ou não está? Porque até hoje nós estamos sendo supridos. Certo? A nossa necessidade física. Aí tem o poder de Deus. Porque se ele cessar a chuva, ninguém come. E aí? Se ele tirar o ar da terra, ninguém respira, todo mundo morre. E aí? O poder de Deus está em nós. Eu li também um texto ontem, um texto bem interessante que um rapaz me mostrou, falando dessa criação de Deus, que Deus é um Deus tão grandioso, tão enorme, tão imenso, que nada pode comportá-lo. Mas ele nos fez pequeno, mas que possamos comportar Deus aqui dentro. Um arquiteto tão maravilhoso, e como assim não conseguimos mais enxergar Deus, ver as mãos dele agindo? Está na hora da gente mudar a nossa mente, abrir a nossa mente, expandir a nossa mente acerca do nosso Criador. Ele é o dono, ele é o Criador, e provém dele todas as coisas sobre a nossa vida. Não sejamos incrédulos, mas sejamos, então, se ainda estamos assim, sejamos que nem esse pai desse menino. Me ajuda na minha incredulidade. Me faça crer, me faça ter essa fé que o Senhor necessita para que possa operar milagre na minha vida. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Sabe?
Sabe, igreja, nós estamos no momento agora de despertar a nossa fé. Mas como assim, pastor? Não tem ninguém paralítico aqui para a gente orar e manifestar o poder de Deus, não tem ninguém demoniado, não tem ninguém enfermo, não tem ninguém. Vamos pedir para Deus manifestar dentro de nós o poder dele, renovar a nossa fé, tirar a incredulidade, a incerteza de dentro de nós, tirar essas vendas dos nossos olhos que nos faz perder a visão da essência de Deus, tanto na nossa vida quanto na sociedade, sabe? Por que muitas das vezes não pregamos mais para as pessoas aí fora? Você acha isso normal? Não falar mais para o nosso vizinho, para o nosso irmão? Você acha isso normal? É normal a gente ficar calado, ficar emudecido, quando alguém está precisando de ouvir uma palavra de Deus? Isso não é normal não, irmão. Às vezes nós mesmos alimentamos a incredulidade. Eu não vou falar nada para a irmã não, porque ela não crê, ela nem vai na igreja. Irmãos, vamos agir. Vamos agir. Vamos agir com fé. Agora, eu ir lá, sem fé, sem certeza, sem convicção, sem... Ô, irmão, vai lá para a igreja. Vamos lá nos fazer uma visita. Peraí. Nem você está tendo certeza do que você está falando. Sabe? E aí? Como que você vai transmitir para alguém confiança? Como que você consegue transmitir para as pessoas certeza? Como você consegue passar para outra pessoa algo que você ainda está vivendo? Sabe, irmãos? Gênesis, capítulo 1 da criação, Deus ainda tem muito para nos mostrar. Sabe? Que nós possamos refletir, mas que nós venhamos a pedir para Deus, ô Pai, me ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes ela chegou até a minha porta e entrou. Me ajude a crer. Me ajuda, Pai, a enxergar, a ver as tuas mãos sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, ou sobre a vida dessa nação, ou sobre a vida da sociedade. Esse é o momento. Vamos pedir para Deus? Vamos clamar a Ele? Amém? Pedir e dar-se-vos-á. Pedis e não receber porque pedis mal. O que nós precisamos pedir para Deus? Precisamos pedir, Pai, renova minha fé, me fortalece, me anima, me revigora, me traz a tua paz, me traz a tua justiça, me traz uma luz, Senhor. Esse é o momento. Vamos pedir, vamos clamar? Vamos suplicar a Ele. E Ele fará, irmãos, Ele atenderá os desejos do nosso coração. Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Ó meu Pai, podemos aqui presenciar na tua palavra acerca da criação do Senhor, que o Senhor, Pai, não cessou durante os 6 dias, que o Senhor revela, Pai, na tua palavra, que no 7º dia tu descansastes, Pai, mas a essência do Senhor continuou sobre toda a humanidade, Pai, sobre toda a tua criação, tanto nos céus quanto na terra, nos ares, no fundo do mar, em qualquer lugar, Pai, porque o poder do Senhor é manifesto. Pai, muitas das vezes nós perdemos a visão. Muitas das vezes, ó Pai, nós perdemos a fé, nós perdemos a crença, nós perdemos, ó Pai, o Senhor de vista. Nós perdemos, ó Pai, o amor, nós perdemos tudo que nós tínhamos na vida, Pai. Por causa das preocupações, por causa dos medos, das angústias, dos anseios, dos sonhos muitas das vezes não realizados. Nós não vimos as tuas mãos, Pai, quando nós clamamos, pedimos ao Senhor por uma bênção, pedimos por uma manifestação, Pai, de um sonho nosso, e não vimos, não foi realizado. Então nós fomos perdendo, Pai, ao longo dos anos, a tua presença. E aí, Pai, nós fomos nos tornando, Pai, incrédulos durante a nossa caminhada contigo, porque deixamos de olhar para o Senhor, deixamos de olhar, Pai, para as tuas obras, deixamos de olhar, Pai, pelo poder do Senhor, sobre a vida da humanidade, sobre a minha vida. Que ainda estou aqui, Pai, não fui consumido pela misericórdia e o amor do Senhor, meu Pai.
E hoje, nessa noite, Pai, eu vim convidar a igreja, Senhor, a olhar para o Senhor de novo, mais uma vez. E clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade, assim como o pai desse menino que estava endemoniado, Pai. Ele suplicou ao Senhor, Pai, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, se tu podes. Se tu podes. Deus responde para mim, para você hoje, que Ele pode gerar dentro de você uma fé inabalável, Ele pode gerar em você uma visão extraordinária, uma visão de reino, uma visão de almas. Ele pode gerar em você sementes férteis que vão germinar e crescer e frutificar. Ele vai gerar em você, mas basta você pedir. Pede, 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 pede. Pede, porque o poder dele não cessou nem na minha vida, nem na sua, nem na humanidade. Todo aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. É o seu momento de chegar na presença dele. É o seu momento de falar com ele. Deixe um pouco a incredulidade de lado, mas comece a se entregar para o Senhor, não com coração de pedra, não com dúvida. Chega disso. Isso não faz parte da minha vida e da sua vida mais. Por que falamos? Por que pregamos? O Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor transforma, o Senhor faz, mas eu não vejo nada acontecer. Está na hora de mudar esse pensamento. Está na hora de ter um pensamento do reino, um pensamento de Jesus. O pensamento de Jesus é aquele que eu vou fazer, vai acontecer. Eu vou lançar a palavra e o paralítico vai levantar. Eu vou liberar uma palavra e o menino vai ser liberto. Eu vou liberar uma palavra e aquele que estava morto viverá. Porque o meu poder está sobre a vida de vocês. Mas para isso vocês precisam ter fé, acreditar num Pai que pode todas essas coisas. Que a essência dele não cessou de jorrar na sua vida. Ele pode te curar de um tumor? Pode. Ele pode te curar de uma cegueira espiritual? Pode. Ele pode te curar de uma enfermidade? Pode. Ele pode te gerar no seu ventre um fruto? Pode. Ele pode constituir sobre a sua vida bênçãos? Pode. Casa, carro? Pode. Mas lembrem-se, precisamos lembrar que Ele está acessível. Acessível. O problema é que não estamos acessando a Ele conforme deveríamos acessar. O ministro Luquezzi ontem na célula, ele comentou de uma passagem interessante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 20, a partir do verso 23, que fala da ceia do Senhor, pois recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vós. O banquete está à mesa. Jesus está à mesa. Mas quantos têm chegado à mesa? Quantos têm se posicionado para chegar à mesa? Não se intimidem, não se envergonhem, mas cheguem-se à mesa, cheguem-se à presença do Senhor, porque Ele está acessível para mim e para você. Ele está acessível. Muitas das vezes nós o fazemos distante de nós. Muitas das vezes nós o deixamos de lado. Por quê? Por medo, por incredulidade? Porque algum motivo tem.
Algum motivo tem. Mas ei, vem cá. Esse motivo é maior do que a sua necessidade de receber Jesus na sua vida? Esse motivo está sendo superior a você de se entregar para Jesus, de abrir o seu coração e deixar Ele te conduzir? Não. Esse problema não pode ser maior do que o nosso Senhor. Esse problema cessa hoje. A incredulidade cessa hoje. O medo cessa hoje. A incerteza cessa hoje. A cegueira espiritual cessa hoje. Agora é um novo tempo. Um novo tempo para a igreja. Porque Deus levanta homens e mulheres que vão fazer diferença. Que vão fazer diferença neste lugar, em outros lugares. Porque Deus tem projeto tanto nessa cidade, quanto lá fora também. Deus está levantando ministros e ministras do Senhor. Para que uma nação seja curada. Para que uma nação seja liberta. Para que uma nação seja restaurada. Porque o poder dele não cessou. E não vai cessar enquanto não se cumprir o propósito que ele tem na minha, na sua vida e na vida desses que estão aí fora. Em nome de Jesus. Pai, te agradeço, Deus, pela tua palavra. Gera em nós, Senhor, a certeza, a fé, a convicção. Gera em nós, ó Pai, essa fidelidade ao Senhor. Gera em nós, meu Pai, aquilo que precisamos, ó Pai, nesse momento. Gera em nós a tua presença, Senhor. Gera em nós sede, Pai, de te buscar. Gera em nós, meu Pai, vontade, anseio, Pai, de permanecer na tua presença. Gera em nós, ó Pai, a visão do Senhor, visão de reino, visão de almas, visão, Pai, no teu propósito, Senhor. Revela-te a nós, ó Pai. Revela o teu plano para nós, Senhor, para que nós possamos abraçar, ó Pai, a tua causa, Senhor, com unhas e dentes, ó Pai. Agarrar o Senhor, aquilo que o Senhor tem prometido para nós, meu Pai. A tua palavra fala que o Senhor nos abençoou, meu Pai, e nós tomamos posse, Pai, da bênção que o Senhor derramou sobre a nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Então, Pai, cessa nessa noite, Senhor, a incredulidade, Pai, a cegueira espiritual, o medo, Pai, a tristeza, a angústia, o rancor, a mágoa e qualquer outro sentimento ruim que não provém do Senhor, Papai, em nome de Jesus Cristo, mas que nós tenhamos agora, Pai, o livre acesso ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos está acessível. O Senhor está aqui, Papai, para nos receber, Senhor. Receber o nosso coração, Papai, voltado para Ti. Receber-nos, ó Pai, como nós estamos, porque o Senhor vai cuidar, o Senhor vai tratar, o Senhor vai limpar, o Senhor vai purificar, o Senhor vai gerar em nós, ó Pai, o que o Senhor precisa gerar, para que o Senhor possa habitar, Pai, com ordem e decência dentro de nós. Pai querido, Pai amado, nós precisamos nos portar, Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a santidade do Senhor. Então, Pai, nos dê, Pai, esse entendimento. Nos dê essa visão, Senhor. E nos gera, Pai. Gera, Senhor. Gera, Pai. Gera para o Teu reino. Nos gera, Senhor, para ser fértil. Nos gera, Senhor, para ganhar almas para o Teu reino. Nos gera, Senhor, para viver a Tua santidade. Nos gera, Senhor, para testemunhar dos Teus valores, Pai. Para comungar, ó Pai, a mesma fé, Pai, em nome de Jesus. Nos leva, Pai, a viver, ó Pai, o propósito do Senhor. Todos os dias da nossa vida. Perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes da incredulidade. Perdoa-nos, ó Pai, porque colocamos o medo à frente. Perdoa-nos, ó Pai, porque distorcemos muitas das vezes, ó Pai, a Tua palavra, a Tua voz ao nosso ouvido. Não, muitas das vezes descreditamos, ó Pai, a Tua palavra em nós. Mas nós pedimos perdão em nome de Jesus, meu Pai, mas que o Senhor venha nessa noite para nos curar, Pai, nos libertar e nos transformar, Senhor, e nos fazer verdadeiros filhos, Pai. Filhos da promessa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E quero aqui, Pai, nessa noite te agradecer pela palavra. Agradecer, Senhor, em nome de Jesus. E que toda a tua igreja, Pai, seja abençoada, Senhor, impactada pelo mover do teu Espírito Santo, curada, restaurada, transformada, Pai, pelo poder do Senhor, Pai. Porque o poder do Senhor não cessou, não findou, ele permanece, Pai,
acessível em nossa vida, Pai, na sociedade, no mundo, em todos os lugares, porque assim nós cremos, Pai, no amor do Senhor, na Tua justiça, Pai, e assim, Pai, seja feita conforme a Tua vontade, Pai, sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo Consolador, esteja em cada um de nós, hoje e todo sempre. E toda a igreja diz, amém. Glória a Deus, amém? Muito obrigado a todos pela presença. Essa é uma noite de ceia, nós participaremos da ceia do Senhor em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.